Prodancast Decodifica, o podcast da Prodan voltado para temas de tecnologia e inovação, buscando sempre trazer uma visão prática, direto de quem está na linha de frente. Esta é a segunda parte do Decodifica, que continuaremos abordando o tema de agilidade na prática. Caso tenha perdido a primeira parte, o episódio está disponível nessa mesma plataforma. O Hudson, ele comentou aqui um momento, né? Ele explicou um pouquinho pra gente aí como é que ele toca a agilidade ali, as cerimônias, né? Hudson, eu gostaria que você contasse aqui uns casos práticos interessantes aí que ilustrem um pouco de como a gente imagina que é, né, essas cerimônias e como elas são de fato na prática, no dia a dia. Tá. Uma que é bem comum aí o pessoal imaginar é a daily, como se tivesse que reportar a um chefe ou a própria equipe mesmo o que está fazendo, no sentido de querer dar satisfação. E isso é um engano, né? Porque, na verdade, a daily é para a gente entender como está o andamento, né, de cada um e marcar as conversas que a gente precisa marcar depois para aí sim fazer os ajustes, mas não é para ficar reportando, né? Por exemplo, para um Scrum Master, como se ele fosse o seu chefe, ou para justificar perante uma outra pessoa o que você fez ou o que você deixou de fazer, né? Simplesmente seria reportar. Então, esse seria um ponto. Destacaria também da reunião de retrospectiva as pessoas acharem que ela serve para resolver todos os problemas que tem dentro e fora do time, na empresa e tudo mais. Ok, que há problemas que a gente pode resolver de projeto para projeto, há melhorias que a gente poderia pegar com base numa retrospectiva e aplicar na empresa, mas a equipe tem que ser bastante pé no chão, no sentido de entender o que ela poderia fazer para ela melhorar no próximo, né? E não o que ela vai ficar dependendo fora, porque se ela pensar nas coisas que ela vai depender que outras pessoas façam, ela não vai estar olhando muito para a melhoria da própria equipe mesmo, né? Então eu destacaria esses dois. A princípio, eu acredito que talvez o Carlos possa ter mais alguns itens aí para destacar. O que eu poderia falar, principalmente em relação à reunião de planejamento, né? Que um mito que existe é que na agilidade não existe planejamento, né? Então muitas pessoas entendem que quando você começa um projeto ágil, as pessoas saem correndo e saem fazendo de qualquer jeito, né? E isso é um mito mesmo, né? Porque a primeira conversa séria que a gente tem em relação a um trabalho, a um escopo, é como que a gente vai fazer, né? Então na reunião de planejamento é a hora que o time inteiro para olhar um escopo de um trabalho, discutir e se planejar pelas próximas 2, 3 ou 4 semanas, de acordo com o que vai rolar naquela sprint, né? Então é comum que haja essa confusão, né, de o que é o planejamento ou não existe planejamento, né? Então muitas vezes a gente monta times, né, e a gente percebe que as pessoas não terem vivido isso, elas acham que basta olhar um conjunto de coisas e sair fazendo, ou cadê eu vou sair programando, né, eu vou sair. E não é bem por aí, né? A gente entende que o trabalho é igual, ele vai ser executado de maneira igual e tem que ter minimamente uma organização que hoje, o framework, né, no caso do Scrum que a gente utiliza lá, ele tem a sua forma de a gente se organizar. Então, eu colocaria dessa forma também aí. E além das cerimônias, né, eu diria que às vezes as pessoas acham que agile significa que podemos mudar os requisitos a qualquer momento. Não é isso, né? Porque um dos valores, né, da abordagem ágil é responder a mudanças, né? Mas não é nesse sentido, né? Eu posso mudar a qualquer momento. Então, é uma confusão também que eu acrescentaria. Eu queria voltar à questão da retrospectiva, né? Do ponto de vista que realmente é uma das cerimônias mais sensíveis, né? Porque quebra o pau, realmente. Já vi casos assim, né? De lavar roupa suja, realmente. Vocês têm alguma dica para se comportar nessas reuniões, gente? Vocês veem do ponto de vista prático ali? Queria entender um pouquinho, vocês possam comentar. A retrospectiva é a oportunidade que o time tem de melhorar, né? E se o time não discutir os problemas que aconteceram, eles não podem melhorar, né? Então, começar a retrospectiva já é um pouco assim de vamos falar do que deu errado.
Então, seguindo até o processo normal que as pessoas fazem, a gente começa falando das coisas positivas, né? Às vezes a gente dá uma desencanada, joga a conversa fora, muda todo o foco, né? E realmente coloca uma pedra na última sprint e começa realmente a colocar as pessoas numa situação de tentar dizer e se abrir, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de dizer ou de perceber onde podem melhorar. Então aí vai muito da destreza do Scrum Master também de provocar o time de uma maneira construtiva, obviamente, né? Para que eles se revisitem e o próprio Scrum Master, às vezes o próprio time percebe coisas que aconteceram durante a sprint, né? Então a gente acaba voltando nesses pontos de uma maneira suave, né? Acontece algumas vezes na retrospectiva ficar muito positiva e aí a gente perde a chance de melhorar. Então vai muito do Scrum Master também trazer, legal, muito bem, mas agora vamos falar do que a gente precisa. A gente precisa tirar uma ação daqui para a próxima sprint, né? A gente testa realmente o profissionalismo aí, realmente, porque você vai receber crítica ou você vai ter que expor realmente sua opinião em relação a isso, né? Aminarda, o que tem mais de importante nessas cerimônias que você acha interessante a gente questionar ou pelo menos perguntar aos nossos convidados? Eu gostaria de saber como é que faz o controle, como é que eu sei qual o tipo de artifício, de ferramenta, de gráfico que eu posso utilizar para ter uma ideia, uma noção de eu tô dentro do prazo, eu tô atrasado, eu não tô, como é que eu faço esse controle, né? O que vocês usam para fazer esse controle, né? E quando você verifica também que, estou aqui, o negócio está complicando, né? O que eu faço, né? Qual é a ação que você costuma se tomar nessa situação, né? Você muda, você pode postergar, no caso, na prática de vocês postergam a sprint, estou atrasado aqui, vamos mais 3 diazinhos, não vai matar ninguém, ou vocês adotam um pouco mais on the book, né? O cancelar a sprint, começar ela novamente. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que vocês atuam, né, nesses casos específicos. Bom, a principal ferramenta, né, no Scrum, além do Kanban, né, que a Mônica explicou muito bem aí, com todas as vantagens que ela já comentou anteriormente, o burn down, né? O burn down, ele ajuda muito a gente ver a temperatura ali de como que o projeto está indo, né? Porque se a gente seguir a linha de tendência ideal ali, a gente vê que os itens estão, os pontos, né, a pontuação daqueles itens que a gente estimou inicialmente estão decrementando da maneira correta, né? E é muito comum a gente tá no projeto e esse burn down não tá muito legal. E eu não diria que existe uma solução, porque existem N situações em que isso pode acontecer. Por exemplo, o burn down pode não estar muito legal porque a equipe de repente superestimou o que ela conseguiria fazer naquele sprint. Então ela nunca iria conseguir cumprir tudo aquilo que estava ali previsto, né? É normal, bem em começo de projetos, né? Primeiros sprints, a equipe ainda não tem experiência e tudo. E aí, nesses casos, a equipe segue, porque não é um problema de requisito, não é foi um problema de estimativa. Então é só uma questão de definir bem quais itens que você vai atender, que vão gerar uma entrega de valor, e seguir. Já tem outros casos em que o problema é que a equipe, de repente, ela não está com alguma liderança, com motivação suficiente, assim. Então a gente percebe assim, um sprint de 15 dias, se passaram 5 dias e o pessoal parece estar meio tranquilo, o burn down não cai e tudo. De repente está chegando no 7º dia, chegando na metade, a equipe percebe que as coisas não estão baixando. E aí fazem uma prática, por exemplo, faz uma reunião de alinhamento da equipe para definir estratégias e tudo. E aí a gente percebe que com esse alinhamento da equipe, né, as coisas começam a andar e às vezes é incrível. Às vezes algo que parecia improvável do pessoal entregar tudo, acabam conseguindo entregar tudo no final devido a essas reuniões de alinhamento. Tem situações também em que realmente a hora que a gente entra no detalhamento dos itens,
aí a gente vê que eles eram diferentes, que eles eram muito complexos. Aí também, se a gente estiver no caminho certo, a gente segue com eles, né, sempre respeitando a prioridade, o que vai entregar valor, mesmo que a gente não entregue tudo. Agora, são poucos os casos em que aconteceu isso, mas se a gente percebe que está no caminho errado, aí a gente pode até suspender, né? Então, não existe uma solução única, né? Cada projeto vai ter cada sprint, né, vai ter as suas características ali. Eu queria complementar o que o Hudson falou um pouquinho aí, né? Porque em alguns projetos que a gente já tocou, acontece também da gente perceber que não vai conseguir entregar todo o escopo, né? Então, em situações como essa, a gente tem que ter uma unidade do time, tem que ter o PO, que é o responsável, né, do projeto, o dono do projeto, né? Para a gente conversar e, se for necessário, a gente conseguir chamá-lo e mostrar o que a gente vai conseguir entregar ou não, né? Então rola às vezes uma negociação junto ao PO. De maneira geral, a gente tenta sempre direcionar o time para a finalização, né? Às vezes parte muito da auto-organização, mas em alguns casos já aconteceu da gente ter que negociar com o PO algum item que não vai caber. Da mesma forma que também acontece, como o Hudson colocou aqui, né, de o time estimar e aí perceber que dá para entregar mais. Então, em uma situação dessa, o time acaba puxando mais itens em acordo com o PO, né? E aí a gente entrega mais itens do que o previsto. Então, eu acho que a questão cai um pouco na questão do planejamento ser o plano, né? Mas a execução, na hora que você detalha mesmo, aí que você vai realmente ver o que vai acontecer. E em caso de uma dissonância, né, ou quando destoa do previsto, aí a gente tem que chamar as pessoas responsáveis e entender que está todo mundo no mesmo barco, né? Todos são responsáveis igualmente e a gente consegue entrar num acordo do que vai ser entregue ou não, né? Acho que é esse que é o ponto. Então, mas aí vocês falaram duas coisas interessantes que remetem à questão do planejamento, né? Numa das cerimônias, que é justamente onde você faz a estimativa, né? E já me disseram que a gente joga poker de vez em quando nessas cerimônias, né? Mas é um poker de verdade? O que vocês podem falar disso? O que é o tal do planning poker? O planning poker, a gente vai pegar os requisitos, né, as histórias, e vai, em cima delas, fazer uma estimativa. Existem algumas formas de fazer estimativa, né, por pontos, né. Então, os pontos têm um certo espaço, né, sequência entre eles, que é para a gente determinar tamanho ou complexidade, né, do atendimento daquele requisito. E aí as pessoas votam, né, como se eles estivessem jogando cartas, né, em qual seria o tamanho daquele requisito lá. Tem outras possibilidades também, por exemplo, eles chamam de t-shirt sizes, né, que é usar tamanhos de camiseta, porque as pessoas têm uma tendência maior a perceber as coisas por comparação. Então, se você falar que aquele requisito, aquela história tem um tamanho P, e comparar com o tamanho M, elas têm uma facilidade um pouco maior. E aí, às vezes, a gente utiliza as duas coisas, né? A pessoa estima com t-shirt sizes, vota, né? Joga a carta, né, com o tamanho de camiseta, né? E a gente converte em pontos depois para poder alimentar o nosso backlog lá e poder ter o burn down, né? Então... eu queria complementar também que isso faz parte da transição para agilidade, né? Porque é comum em equipes mais tradicionais as pessoas pensarem em horas. Então é natural você ter seu superior perguntando quanto tempo você demora para acabar essa atividade, né? E quando a gente fala de agilidade, a gente fala de complexidade. Então, a gente tem que preparar os times para lidar com essa mudança de percepção, né? Isso tem muito a ver com a maturidade de cada time, né? É comum que as pessoas façam um comparativo de pontos e transformem em horas, né? Para que a gente consiga ter essa noção de tamanho e complexidade, né? Então, às vezes acontece de alguns times a gente estimar em horas para que o time fique confortável e crie a percepção de comparação, que o Hudson comentou,
E aí, depois, no segundo momento, a gente transiciona para a complexidade, onde ela sabe mais ou menos fazer a comparação ali. Isso varia de projeto para projeto, de time para time, né? Então é um desafio legal, mas que a gente percebe evolução, né? Porque conforme o time vai ficando mais maduro, a gente percebe que eles também vão ficando mais confortáveis para estimar, né? Ainda dentro do Playing Poker, né? No presencial, até onde alguns que eu vivenciei, né? A gente leva lá as cartas, né? Faz a dinâmica. Quando a gente transpôs isso aí pro home office, vocês usam alguma ferramenta para colocar o Playing Poker em prática? Como é que mudou aí a dinâmica? E o que vocês usaram, né, para adaptar aí o Playing Poker do presencial pro home office, chamamos assim? Bem, por incrível que pareça, quando a gente estava no presencial, a gente nunca fez Playing Poker com cartas, né? Parece um pouco mais improvável a gente ficar jogando cartinhas ali presencialmente, e no home office a gente acabou fazendo mais, né? Aí tem várias ferramentas, né? O importante é a gente colocar ali a votação ali. Atualmente a gente utiliza uma que se chama Planet Poker, né? Que até o Carlos que me apresentou. Eu já usei os próprios quadros do Teams, já fizemos com planilha, já fizemos de qualquer jeito, né? O importante é só o pessoal dar a votação. Agora no Azure a gente tem a possibilidade de fazer isso já nos próprios itens, né, do backlog, então isso facilita bastante. E como é que vocês, numa dinâmica de Playing Poker, lá, alguém colocou aquilo ali num nível de complexidade alto e alguém jogou aquilo ali para o nível de complexidade lá embaixo. Como é que é trabalhado esses casos aí, que há essa discrepância aí de opiniões? Como é que a dinâmica ocorre de forma que a gente consiga... Quem tem a palavra final aí, né, quando tem essa discrepância? O Gustavo falou que é 80, a Binarda fala que é 2. Quem que decide se é 40, se é 80, se é 2? O consenso, né? Então esse que é uma boa pergunta, porque isso acontece, né? Porque as pessoas que estão nos times muitas vezes são colocadas ali e cada um tem a sua história e seu nível de maturidade, a sua experiência de vida e ou de mesmo de trabalho. Quando dá muita discrepância, em geral uma pessoa está com uma visão parcial do problema e a outra está com uma visão muito otimista do problema, né? E aí quando dá muita diferença, o Scrum Master media, né? Então pela prática do Playing Poker a gente tem que pegar a média caso não dê tanta diferença. Então aí a gente vota, pronto, acabou. Quando dá muita diferença, a gente questiona as pessoas, principalmente quem destoou para muito mais, né, para que ela justifique o motivo daquela complexidade. E também faz o batimento com aquela pessoa que votou mais para baixo. Então é bem comum da pessoa que votou mais para baixo, né, numa complexidade menor, ela falar, não, mas eu tenho um exemplo disso aí quase pronto em tal outro sistema. E aí a outra pessoa que está, então beleza, então vamos votar novamente, porque eu consigo já entender que vai estar é mais fácil. Mas também acontece o contrário, né? De às vezes é uma coisa muito complexa e a pessoa que votou muito para baixo não tem a noção real da complexidade do que vai ser feito. Aí a pessoa que votou mais alto, ela justifica e fala, não, tem essa integração, tem esse problema, tem aquilo, e todo mundo entende que aquele item é complexo, né? Então rola essa mediação o tempo todo na reunião de planejamento. Né? E aí até, né, essa questão da aprendizagem, né, que o Ágil prega, a aprendizagem baseada em experiências, né? Quando a pessoa talvez traz essa quantidade de horas de período de esforço, né, de complexidade menor, porque por algum motivo ela já passou por aquilo, né? E ela consegue agregar isso ao time. E isso é uma coisa positiva, porque no tradicional talvez isso não acontecesse, né? Porque elas não trocariam essa ideia dessa maneira, né? Ali elas têm a oportunidade de discutir com vários pontos de vista uma percepção sobre uma mesma coisa, né? E dali sai um consenso, que é o legal da agilidade. Legal. Bom, acho que na questão das cerimônias eu tenho uma dúvida aqui, a questão da review e retrospectiva. A gente mistura tudo, dá para fazer tudo num meia horinha, dá para fazer, gente? Tipo, né? Quebrar o pau e ficar feliz, né? Dá para fazer ou não? Tem que ser separado? Como vocês veem isso aí? Não dá não. Elas têm focos distintos, né? Para começar, que elas são reuniões longas, né? E então elas têm uma duração um pouco maior e também tem focos diferentes. Então, enquanto a gente já falou um pouquinho da retrospectiva, né?
ela vai buscar entender o que poderia melhorar, o que ela fez de bom, o que ela poderia melhorar, enfim. E vai definir como que ela poderia agir, né, a partir de então. A reunião de review, ela já tem o objetivo de mostrar o produto, né? Então, uma tem um foco, e aí haverá feedback sobre o produto também, né? Então, uma tem um foco na equipe e outra tem foco no produto. Então, não dá para fazer uma reunião pequena que aborde tudo de uma vez só, e também não dá para fazer juntas, né? A equipe tem que ir com outro espírito para cada reunião, né? Então agora vamos pensar em como que a gente foi, né? E o outro vamos pensar naquilo que a gente produziu, o que está sendo falado que a gente precisa fazer para que aquele produto chegue mais próximo do valor, né? Que ele tem que entregar, né? Eu queria complementar que para o time, né, a gente vivenciando vários projetos, a gente percebe que a review e a retrospectiva são marcos muito importantes, não só do Scrum, mas do projeto, né? O time se dedica muito durante a sprint para poder chegar num objetivo que é entregar a sprint. Então a review é o marco de fim da sprint do ponto de vista do produto, né? O time vê o que ele construiu ali, para de trabalhar para discutir o que foi produzido ali e apresentar isso para o PO. Então é legal porque muitas vezes a gente percebe nos projetos que o time realmente quer participar e ver o filho, né, ali que ele construiu. E aí, fazendo a mesma hora, a gente às vezes até faz a retrospectiva na sequência, mas como o Hudson colocou aqui, a gente dá um tempo, vai tomar um café, para mudar realmente o foco, para que as pessoas entendam que o produto foi entregue e que agora é a hora da gente discutir as melhorias e as coisas positivas e negativas e como a gente vai melhorar. Então é legal porque a gente também muda o canal do time para dar aquela oxigenada no próprio time para falar agora vamos começar a próxima sprint, né? Então eu diria que é a nossa pedra no fim da sprint, esses dois eventos aí, que o time também fica aliviado. Muitas vezes a gente percebe que o time fala, ufa, conseguimos, né? Então é muito legal. Eu vejo a retrospectiva, sim, ele é um evento final, mas eu vejo assim como um evento para iniciar o próximo, que é você usar aquele aprendizagem do que você teve, a vivência, para o próximo. Então, para mim é mais relação ao início, um pré-plane para mim, porque a gente fala, legal que a gente vai aprender, mas a gente vai usar agora para o próximo para poder melhorar. Então, eu tenho uma visão mais assim, não é o final, mas para mim é o começo do novo. Entendi. Voltando um pouquinho para aquela questão dos impactos do home office em alguns processos aí da agilidade, né? Então, tivemos a pandemia, né? E aí, com a pandemia, a gente foi para o home office e depois agora nós estamos, em algumas empresas, não sei o caso de vocês, está indo para um modelo mais híbrido, né? Onde fica uma parte de home office e uma parte aqui presencial, né? Gostaria de perguntar para vocês, né? O que vocês fizeram aí para preparar essa questão da agilidade dentro dessa realidade, né? Eu penso muito também na questão da daily, né? A daily dos 15 minutos, se lê muito, o pessoal tem que ficar em pé lá na frente do Kanban, porque isso gera um certo desconforto, o pessoal acaba tendendo a obedecer mais aqueles 15 minutos. Porém, quando a gente está no modelo híbrido, home office, cada um na sua casa, né? Que vai muito de encontro com aquela questão daquela reunião que às vezes no presencial ela demorava 15 minutos, quando a gente foi para o home office ela foi para 3 horas e meia, né? Mas gostaria de entender aí um pouquinho desses impactos aí do home office e depois para o híbrido. Olha, por incrível que pareça, as coisas melhoraram. Tem alguns aspectos que a gente tem que garantir que aconteçam, de qualquer forma, né? Então, eu vou dar um cenário, né? Nem todas as empresas vão ter aquela possibilidade, que seria o ideal, de isso no presencial às vezes não tinham essa possibilidade de ter todas as pessoas juntas, ouvindo, conversando, ouvindo o que o outro está falando, como se fosse numa sala de guerra, vamos dizer assim, com o Kanban ali pendurado e tudo certinho. O cenário acho que mais comum, né, que as empresas normalmente têm aquela divisão funcional, um está em um andar, o outro estava no outro andar,
não tinha sala de reunião para fazer essas reuniões grandes aí, enfim. Mas tem algumas coisas que são importantes, né? Por exemplo, você poder ver as pessoas, né? Ter uma proximidade. Então, esse cenário que, embora já não era reproduzido, né, em muitos lugares, né, de você ter todo mundo junto ali, você tem que buscar meios virtuais de conseguir ter esse cenário. Então, por exemplo, quando a gente passou a trabalhar em home office, acho que uma primeira coisa que tinha que garantir era que as pessoas, você tentar simular um ambiente virtual onde estivessem todos juntos. Então, vou citar algumas ferramentas, né? Por exemplo, o Teams, ele tem uma função de você criar uma equipe. Então, através da equipe, quando você olha lá quais são as pessoas da equipe, você já consegue ver. Estão todos aqui nessa equipe, estão aqui ou não estão aqui, pelo status delas, né? Então, você está meio que simulando uma sala onde você está vendo que tem aquelas pessoas ali. Aí tem, por exemplo, as pessoas se ouvirem, saberem o que estão falando, mas também não virar uma bagunça. Então, na equipe também, né, você pode tem a possibilidade de colocar tópicos. Então, um tópico é como se alguém estivesse falando para o outro sobre o problema lá de tal coisa que a gente está resolvendo, e ali fica de uma maneira organizada e toda a equipe pode interagir em cima daquele tópico, por exemplo, né? Fora as outras ferramentas que são importantes para as cerimônias, né? Então, você ter os quadros e tudo mais. E por incrível que pareça, né? Uma vez que você provê essas condições aí, os meios virtuais, eles garantem mais, assim. Porque não é todo lugar que você vai ter quadro para um monte de equipe, que você vai ter sala disponível para você fazer as cerimônias com o tempo que elas têm que durar. Você comentou também da daily, né, durar 15 minutos, mas por incrível que pareça, acontece. Agora, o que acontecia quando a gente fazia isso presencialmente, por exemplo? Equipe estava em andares diferentes, por exemplo, e chegava lá no meio de um monte de gente que está trabalhando e começava a fazer uma reunião, todo mundo junto ali, atrapalhando os demais. E aí tinha um sujeito que falava alto, tinha pessoa que não se sentia muita vontade ali, sabendo que estava atrapalhando a outra pessoa. Então, desde que você promova o meio das pessoas de simular que elas estão juntas, as ferramentas elas acabam ajudando, assim. Mas tem que ter toda essa preparação. E não é um trabalho que você pode deixar de fazer, tem que ter essa preocupação em garantir que estão se comunicando, né? Você falou de uma coisa interessante, que é a questão da preocupação, né? Quando a gente está no virtual, tem essa questão da câmera aberta. Eu queria conversar com vocês a respeito da câmera aberta e fechada nas cerimônias, né? O que vocês podem dizer, assim, a questão da câmera, do ponto de vista do protagonismo, né? Porque quando você está no presencial, você simplesmente vai mudar uma tarefa, né, de uma coluna da esquerda para a direita, já é um parto, né? E agora no virtual, como que a gente trata esse tipo de questão do ponto de vista prático aí? Então, as pessoas com a câmera fechada, elas se sentem um pouco mais à vontade, né, nas reuniões. Entretanto, a gente conversar e ver a reação das pessoas é muito importante. E também, para isso, a gente já ia ajustando rumos também, né, da nossa fala, né, para evitar conflito, né. Quanto a Kanban, por exemplo, né, as pessoas verem ali as coisas, facilita também, né, a questão do home office, porque você pode compartilhar e elas conseguem ver todos a mesma coisa, né. Eu queria complementar que eu acabei vivendo o antes do home office e o depois, né? Até a Mônica e eu, a gente costumava fazer Kanbans ao vivo em pé lá, né? Fazer as deles, as stand-up meetings lá. E quando isso transicionou para o virtual, eu percebi bastante a questão de que as ferramentas que a gente já usava ajudaram muito no nosso dia a dia. As pessoas já estavam acostumadas, né? E quando você coloca todo mundo numa sala ali e as pessoas estão com a câmera fechada,
assim, é que o Hudson colocou, né? A pessoa às vezes ela sente que não tem ninguém olhando para ela, né? Por outro lado, você perde esse contato, né? Que é um contato humano que a gente sente que os times têm que ter. Quando você tem um contato mais próximo, mais visual com o seu amigo ali, né? A pessoa que está com você no projeto, é natural que role uma empatia maior, né? Mas na questão especificamente do Kanban, era legal você mover o post-it, né? Mas é legal também você entrar numa daily e aí o Scrum Master compartilha o Kanban e todo mundo tá vendo ali junto, né? E um puxa, esse item eu já fechei, aquele item tá ok, né? Isso é legal a gente ver também. Como a gente está explorando bastante aqui a questão da dinâmica da daily, né? E quando acontece a daily pela janela de tempo, né, que ela se propõe, e quando a discussão ela começa a ir no sentido de alguma especialização, assim, de alguma questão mais técnica, de alguma questão mais de negócio, né? Ou seja, ela extrapola a questão do status e vai para essa questão mais profunda. E como é que a gente chega para o time e fala, pessoal, peraí, como é que isso se dá? É uma boa pergunta essa daí, porque isso é uma questão de disciplina do próprio time, né? Então é natural que as pessoas queiram se estender mais nas suas falas ali. E a dele tem um objetivo claro, né? Que é a pessoa posicionar o que fez no dia anterior, o que vai fazer hoje, se tem algum impedimento para o caminho daquela sprint ali, para o objetivo daquela sprint, né? Então às vezes a pessoa ela entra na dele e começa a falar de problemas da vida, do universo e tudo mais, né? Então, o Scrum Master, em geral, às vezes na planning, ou às vezes no começo do projeto, ele já pede desculpas e fala para a pessoa que ele vai cortar, né? Mas uma coisa bacana que a gente faz na hora que a pessoa começa a se estender um pouquinho mais, o Scrum Master já atravessa, já corta a pessoa e fala, a gente pode falar disso aí logo após a dele? Então a pessoa fala, ok, né? Então fulano e Beltrano pode ficar depois da dele mais um pouquinho para que a gente possa desenvolver esse assunto. E aí aquelas duas pessoas sabem que vão ficar logo após a dele e os demais vão poder voltar para o trabalho, né? Então isso acontece bastante, só que nos times mais maduros isso já está tranquilo. E quando acontece exatamente o contrário, Carlos, por exemplo, é aquela pessoa que dialoga pouco na daily e você vê assim, você começa a notar que não está havendo uma evolução nas tarefas a qual ela se propôs a fazer, né? Como é que a gente identifica e trata esse caso assim, chama no canto após a daily? Como é que é esses casos assim, que é o extremo oposto? A gente tem aquela pessoa extremamente extrovertida, né? Tem o tímido também, né? A gente está falando aqui de pessoas, não falamos de pessoas, né? Que às vezes estão compondo os times e quando que a gente percebe, eu queria complementar do Abinad, assim, quando que a gente percebe se ela está com uma dificuldade na atividade ou realmente na comunicação, né, do andamento disso? A gente percebe que tem pessoas que são diretas, né? Então ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso, pronto, acabou, tchau, né? Quando a gente vê que no Kanban lá, o item dela está com as horas baixando dentro do previsto, não tem problema, né? É comum as deles durarem menos de 10 minutos em alguns projetos, né? Então, se a gente percebe que o item não está caminhando, a pessoa, em geral, ela coloca o problema dela ali, né? Ou depende de alguém, ou depende de uma área adjacente, né? Ou depende, de repente, de conversar com alguém da própria equipe, né? Então, isso fica evidente porque as ferramentas que a gente utiliza já dão essa informação ali na cara, né? Se de ontem para hoje a pessoa não mudou o previsto e realizado ali das horas que a gente tem dentro do Kanban, isso já fica evidente e a pessoa se sente naturalmente nem que na obrigação de falar, olha, o meu item não caminhou de ontem para hoje, eu preciso de um apoio, né? E quando isso destoa muito, em geral o Scrum Master pede para o time se auto-organizar, né? E se conversar no sentido de identificar o problema que está acontecendo, porque o burn-down começa a ficar um pouco fora do previsto ali. E aí quando isso acontece, cai em situações onde o time entende que alguém precisa de um apoio, né? E a gente promove uma colaboração ali e essa colaboração faz com que o burn-down no dia seguinte vai cair um pouquinho mais. Ou às vezes acontece também de alguma pessoa já falar assim, eu posso te ajudar em tal item, né? E aí no dia seguinte o burn-down volta para a normalidade. Então acho que é isso que é o legal, né? Que a gente percebe nas deles e nos times colaborativos, né? Sabe o que me escapou aqui? Que alguns dos nossos ouvintes podem não entender exatamente o que é o burn down.
é um gráfico, é uma tabela, e o que ela expõe e como ele expõe? Deixa eu ver se consigo tentar explicar. Esse é um gráfico muito simples, né? Tem o eixo X e o eixo Y. E do lado esquerdo tem a quantidade de pontos total, né? De 0 até o ponto mais baixo, 0. O ponto mais alto ali, a quantidade de pontos que a equipe se propôs a fazer. E no eixo horizontal você tem o passar do tempo. Então, começa com uma quantidade de serviço que você tinha lá no eixo vertical, e isso daí tem que tender até o final do tempo, numa linha diagonal, a 0, né? A zerar. Basicamente, esse que é o burn down. É uma visão nova do cronograma, né? Concorda comigo? Uma visão, né? Com a diferença que as datas não são fixas, né? E que o time se auto-organiza para poder fazer com que o trabalho seja executado da melhor forma. Aqui termina a segunda parte desse episódio. Fiquem atentos para a terceira e última parte, que será lançada em breve. E este foi mais um Prodancast. Não se esqueça de curtir e compartilhar.